Vamos seguir. Exemplo 3. O sangue do cordeiro como porta de acesso ao que é santo. Então, a marca do sangue, ela para nós é porta de acesso para onde? Àquilo que é santo. Vamos voltar atrás. O sacerdote só podia adorar no lugar santo. Se o sangue do cordeiro fosse derramado. Então, lugar de adoração, o lugar santo. É ali que o sacerdote tinha que adorar. Mas ele não podia entrar lá de qualquer maneira. Ele primeiro tinha que ir sacrificar um cordeiro, pegar do sangue, levar lá dentro no lugar santo, passar nas pontas do altar. Aí sim ele estaria apto a adorar naquele lugar. Olha lá, a marca do sangue era então o passaporte, a porta de acesso, de entrada ao lugar santo. Sem o sangue do cordeiro, ele não podia estar ali. O sumo sacerdote só podia entrar no santíssimo lugar. Falamos do sacerdote entrar no lugar santo. Agora o sumo sacerdote, maior autoridade espiritual, para entrar no santíssimo ou santo dos santos. Isso era possível só uma vez ao ano, mas o ritual era o mesmo. Olha lá, ele tinha que derramar o sangue do cordeiro nas pontas do propiciatório, que é a tampa da arca. Oferecer o sacrifício lá fora, matava o cordeiro, pegava do sangue, ia até o santíssimo, passava nas 4 pontas da tampa da arca, chamada propiciatório. Só então ele podia permanecer naquele lugar. Se ele não fizesse isso, seria consumido ali, não seria apto a ficar ali. Ok? Então, o sangue era o que? Porta de acesso para o sacerdote ao lugar santo, e ao sumo sacerdote ao lugar santíssimo. Pedro, na sua segunda carta, diz que nós, igreja, somos hoje o que? Geração eleita, sacerdócio real. João, em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, fala a mesma coisa, que nós somos o sacerdócio real. O que é isso? Que hoje a igreja, toda a igreja é composta de uma classe sacerdotal. Porque nós não temos que, como sacerdote, matar um cordeiro literalmente, mas nós aceitamos o sacrifício do Cordeiro de Deus. Então, passamos pelo sacrifício, e como tal, nós temos acesso ao lugar santo. É a marca do sangue do Cordeiro que nós aceitamos, nós cremos, que agora está sobre nós, que viabiliza o acesso, permite que entremos na presença daquele que é santo, lá no santuário. O santuário antigamente, tabernáculo ou templo. Santuário hoje é a sala do trono. Entramos na sala do trono, na presença do Rei da Glória, através do sangue, da marca do sangue. Quando Jesus expirou, o véu que separava o lugar santo do Santíssimo rasgou de alto a baixo. Ele estava dizendo: abri o caminho, meu sangue abriu uma passagem, um acesso para aquele que crê, para a minha igreja. Vir onde eu estou. A arca representava a presença de Deus. Então houve agora a abertura, um acesso até a presença de Deus. Quem promoveu isso? O sangue do Cordeiro. A marca do sangue estando sobre ti, te dá livre acesso à sala do trono. Podemos entrar com confiança. Olha o que diz o autor de Hebreus: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Logicamente, o autor de Hebreus, lá no Novo Testamento, não está falando do templo. Por quê? Ele fala pelo sangue de Jesus. Então Jesus já tinha sido sacrificado. Ele está falando de um outro santuário, não terrestre, santuário celeste,
Ele está falando da sala do trono. Nós entramos com confiança na sala do trono, temos livre acesso ao Pai e ao Cordeiro através do sangue derramado, pelo sangue de Jesus. Hebreus 10:19. Vamos para o quarto exemplo. A marca do sangue como um instrumento de purificação. Olha o texto que eu escolhi aí, Isaías 1, versículo 18. Diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, vermelho intenso, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, outra coisa também, extremamente vermelho, tecido, que era dito assim, era a cor carmesim, era aquele vermelho sangue intenso, se tornarão como a lã. Como isso seria possível? O profeta está olhando para frente. O profeta está lançando uma profecia que ainda que os pecados sejam como a escarlate ou como o carmesim, vermelho muito intenso, se tornarão brancos. Serão purificados, brancos como a neve ou como a lã. Como isso seria possível? Na ocasião em que Isaías profetizou isso, Israel não entendeu como isso se dará. Como seremos purificados desta maneira? Isaías, o profeta messiânico, olhava para o sacrifício de Cristo, olhava para a eficácia do sangue, o que o sangue derramado do Cordeiro de Deus promoveria em nossas vidas, essa purificação. A escarlate e o carmesim eram cores fortes, ou seja, vermelho muito forte, que não desbotavam quando aplicados aos tecidos. Por isso foram usados para representar o pecador em extremo, ou seja, aquele que era o pecador inveterado. A pior espécie de pecador é o vermelho escarlate ou o carmesim, ou seja, algo muito intenso, muito forte. Ainda assim, para este pecador, tem jeito. O sangue do Cordeiro torna branco, o purifica. Olha lá, se tornará branco como a neve e a lã. Nós geralmente não compreendemos como uma pessoa má, e o mal em extremo, como um estuprador, um assassino, um pedófilo, um serial killer, possa receber perdão e salvação arrependendo-se. Para nós é difícil. Alguns pecadores queremos pregar, queremos dar exemplo, queremos de todas as formas conduzi-lo à salvação. Mas se contar para nós, antes, o que ele fez, aqueles que vão aos presídios, estão ali trabalhando, uma das regras, inclusive da capelania prisional, não procure saber por que o indivíduo está ali, porque ele foi sentenciado, para que isso não influencie a sua ação diante dele. O veja apenas como um pecador. Todos são pecadores e todos diante de Deus merecem a salvação se arrepender. Porque se eu procurar saber o que cada um fez, isso pode comprometer a minha ação diante dele, o meu empenho para levá-lo à salvação. Imagine estar diante de alguém que matou várias pessoas, serial killer, dezenas, como nós temos vários aqui no Brasil, um pedófilo, alguém que molestou criança, alguns ainda molestam e matam. Como você vai falar de salvação para um indivíduo desse? Ficamos comprometidos. Mas Isaías está falando sobre isso. Ainda que o pecador tenha se manchado dessa forma, como a escarlate ou o carmesim, o sangue do Cordeiro pode purificá-lo, torná-lo branco como a neve ou como a lã, se ele crer, se ele se arrepender. É isso que Isaías está profetizando que aconteceria lá na frente.
Isaías viveu 750 anos antes de Cristo nascer, mas ele viu o que Jesus ia fazer. Olha bem, mas isso é possível, ou seja, essa purificação, por causa do sangue de Jesus. A marca do sangue sobre ele invalida todos os seus pecados, apaga o seu histórico de maldades e o torna limpo de novo. O que Deus disse? Sou eu quem apaga o teu pecado e das tuas transgressões não me lembro mais, porque o sangue passou sobre ti, e o sangue te limpou, te purificou, e apaga o seu histórico. Não há passado, agora há presente e futuro. É o que você vai fazer dali para frente que importa para Deus. Para nós é mais difícil, não temos o amor na mesma dimensão de Cristo, e aí ficamos um pouco como Jonas pregando lá em Nínive. Primeiro ele não queria ir. Eu vou pregar salvação para os moradores de Nínive, um povo sanguinário, iníquo. Merecerão eles salvação? Ele tenta fugir para Tarsis ao invés de ir para Nínive. Acaba transcorrendo toda aquela situação no mar, com o peixe, enfim, ele vai até Nínive e acaba pregando. Mas prega com aquele sentimento: se não crerem, não vou estranhar, eles não merecem, são pecadores. Ele acaba de pregar, ele encosta lá do lado, está ali remoendo porque ele não queria fazer aquilo, e Deus lhe fala que o povo ouviu a mensagem. Deus lhe fala que aquele povo sanguinário e iníquo se arrependeu. Todos, do menor ao maior, até o rei, colocaram pano de saco, cinza na cabeça, cara no pó, e pediram perdão a Deus, e se tornariam brancos. Todo o seu histórico, todo o seu passado de pecado estaria sendo apagado ali. Mas nem assim o coração de Jonas se alegrou, não é mesmo? Porque não era isso que ele queria. Ele julgou injusto. E é isso que não podemos cometer, esse mesmo erro. Pecado é pecado, pecador é pecador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos estavam debaixo de condenação. O que pecou muito, o que pecou pouco. A nossa natureza é de pecador, e somente o sangue do Cordeiro, a marca do sangue, invalida nossa dívida, apaga nosso passado e nos dá condição de prevalecer sobre essa natureza pecaminosa. É o sangue, a eficácia do sangue, ok? E aí falamos de 4 exemplos. Todos os 4 exemplos fortalecem a marca do sangue e entramos na conclusão. Falamos 3 exemplos, a marca do sangue lá no Antigo Testamento. Falamos de um exemplo, a marca do sangue de forma atual, usando o exemplo lá de Hebreus. E temos uma conclusão, onde precisamos aplicar tudo isso hoje, contextualizar. Qual a importância disso para nós hoje? É que o sangue do Cordeiro nos dará vitória. Então agora estou falando do presente e olhando para o futuro. No presente, vamos rompendo dia a dia através do sangue. Nós vamos vencendo batalha após batalha, porque o sangue do Cordeiro está sobre nós, ele nos fortalece. Ele é um vínculo de aliança com Jesus e com seu favor sobre nós. Mas olhamos para o futuro. Venceremos através do sangue. Lá na frente, como a igreja vencerá? Olha lá, Apocalipse 12:11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro
e pela palavra do seu testemunho, e não amar as suas vidas até a morte. Apocalipse fecha a escritura, aponta para o futuro. E aqui está falando da igreja, representantes do reino. Como eles vencerão lá na frente? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra. Então o sangue foi vitória desde o Egito. O sangue foi vitória sobre o pecado ao longo de toda a história do povo de Deus. O sangue foi vitória para a humanidade na morte de Jesus, nos inserindo em sua família como povo de Deus. O sangue será a nossa vitória final lá na frente, quando se selam todas as coisas. E aí eu tenho toda a estrutura do sermão. É um sermão temático. O tempo todo eu falei a marca do sangue, a importância do sangue do Cordeiro. Lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no que está por vir, na vitória destinada à igreja. Dei os exemplos, fiz a conclusão, o fechamento, e agora é você orar para aqueles que te ouvem e que com certeza já foram impactados pela mensagem que você trouxe, ok? Então, ficamos por aqui hoje. Eu queria trazer mais um sermão, estruturá-lo bem, mostrar todos os tópicos para que você tivesse a sua lembrança avivada novamente, se lembrasse de tudo que já falamos, dos outros exemplos, e pudesse agora concluir essa parte do sermão temático, né? Lembrando aquela estrutura de tópicos que nós montamos lá no início da aula: tema, texto base, explicação e aplicação desse texto, da ideia do tema, depois exemplos que colaboram com a ideia, que consolidam, que fortalecem o raciocínio, e finalmente uma conclusão em cima de tudo que você falou, ok? Até o nosso próximo encontro, que Deus os abençoe.